Vamos dar isso aqui, então, a nossa prova número 15, parte 1 e 2, revisão. Vamos lá. Let's travel together. Não é sexta-feira à noite, né, mas é quinta. Então, nós acabamos aqui as provas, né? E, de certa forma, amanhã a gente vai ter um conteúdo extensivo e depois a gente vai ter um conteúdo simulado e depois vai entrar na segunda metade do curso. Hoje nós iniciamos, no caso, né, tratando aqui dos seguintes assuntos. Nós falamos de ética. Em ética, nós tínhamos aqui a denúncia anônima, que ela acontece em várias matérias, só que em ética não pode ter denúncia anônima, tá bom? Em penal você pode, se houver justificações prévias para instalar um inquérito policial, em administrativo se tiver uma sindicância prévia para ser possível ali um PAD por meio de denúncia anônima, tá bem? Conselheiro Federal. Um conselheiro federal, ele trabalha lá no Conselho Federal da OAB. Ele, se visitar o Conselho Seccional, só terá direito à voz porque ele não está na casa dele. Renúncia, o advogado faz sem justificativa, só que ele tem que cuidar por 10 dias. Renúncia é diferente de revogação. Revogação é quando o cliente não quer que você seja advogado dele. Os recursos em ética têm efeito meramente devolutivo? Não, eles têm efeito suspensivo. Só que em 3 situações não terá efeito suspensivo. Não terá em eleições, em suspensão preventiva e quando você fizer falsa prova para os requisitos para se inscrever como advogado. Tá bom? Painel luminoso é possível? Sim, mas não em ponto de ônibus nem no elevador. Aqui eu só fiz um comentário que daqui a pouco vai ser um pouco mais explicado quando estivermos tratando ali, né, do apostilamento da carta de Haia. Tá bom? Apostilamento da carta de Haia é ótimo, né? Apostilamento não é da carta de Haia, apostilamento é pela convenção de Haia, né? Apostilamento é uma forma de validade do documento, né, ou de um certidão, ou de um diploma. Aqui também nós temos o assunto relacionado com a desconstitucionalização, que no Brasil não se aplica. É pegar a Constituição antiga e trazê-la para a nossa nova Constituição como uma força infraconstitucional. Imagina que a Constituição de 67, com a emenda constitucional de 69, fosse uma lei aqui dentro do Brasil. Isso não se aplica aqui no Brasil. O que nós temos é pegar as leis antigas e trazer para a nossa nova Constituição, e aí elas são normas infraconstitucionais, elas são recepcionadas. É como se você estivesse trazendo os móveis da antiga Constituição para a nova Constituição. Então, existe aqui o fenômeno da recepção. Lembrando que essas leis são trazidas, inclusive o CTN ele foi feito assim, né, numa recepção de lei complementar. Mesmo sendo criado por meio de lei ordinária, ele foi recepcionado com status de lei complementar. Lembrando que aqui, pessoal, esses atos normativos primários, você tem leis ordinárias complementares, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. São atos normativos primários, estão ali abaixo da Constituição. Depois nós trouxemos aqui a ideia da ADPF. Por quê? Porque a ADPF ela vai ter um rol mais abrangente do que a ADC e a ADI. A ADC e a ADI ela trata de coisas que são criadas após 88. Então você compra móveis novos na sua casa nova, de acordo com a casa nova. Tá? E aí, se der algum problema, você faz a DC e a DI. O STF que vai julgar esse caso concreto. Agora, a DPF, ela cuida de leis que foram criadas antes da Constituição de 88. Tá? Elas não são inconstitucionais. Por que elas não são inconstitucionais? Porque para ser inconstitucional, você tem que criar uma coisa em desconformidade com a Constituição. Só que isso aqui foi criado antes da Constituição. Então não tem como estar em desconformidade com a Constituição. Só que você pode recepcionar ou não. Às vezes você recepciona e não tem compatibilidade. Então você declara inconstitucional por meio de DPF. Então a DPF ela tem um rol mais abrangente, pegando além de leis federais e estaduais, pega também leis municipais, tá bom? Criadas antes da Constituição de 88. Você tem o 444, né, que são os legitimados universais, os que demonstram pertinência temática. Aqui em cima fica, por exemplo, presidente da República e PGR. E aqui embaixo, governador de estado e governador do DF. Os dois de baixo têm que demonstrar pertinência temática. No primeiro dia de aula, ou na aula da semana bônus, nós conversamos, né, sobre aquela brincadeira de estados em que se cria uma isenção do IPI. Não pode ter a isenção de IPI, porque IPI é competência da União. Por ser competência da União, quem deveria determinar uma lei isentando o contribuinte de pagamento é a União e não os estados em si. Então, o governador de um estado, ele pode dizer que a lei que isentou o contribuinte de pagar o IPI de outro estado, ele pode atacar. Tá bom? Gente, súmula vinculante, se ela não for respeitada, não cabe esses negócios aqui. A súmula vinculante, se não for respeitada, cabe reclamação. A reclamação é como você faz o quê? Como você dedura. Você é o X9, você falou, ó, existe um juiz que está algemando todos os criminosos na audiência. Não pode, tá? Cabe o quê? Reclamação constitucional. Ó, existe um delegado de polícia lá em tal cidade que não deixa ninguém acessar os autos do inquérito. Cabe o quê? Reclamação constitucional. Só não cabe reclamação constitucional contra ato judicial já definitivamente transitado em julgado. Bom, depois vimos aqui quem é que são os legitimados ativos para propor uma emenda constitucional. Presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas, um terço da Câmara ou um terço do Senado Federal. Tá, emenda constitucional, 2 turnos, 3/5 votos em cada uma das casas, não tem sanção veto por parte do chefe do Poder Executivo. Disse também que medida provisória também não tem isso, se não for alterada dentro do Congresso Nacional. Certo? Gente, que eu só estava demonstrando que a forma de alteração de uma lei é diferente de alteração da Constituição Federal. Por ser diferente, a nossa Constituição é rígida. Tá? Diferente é rígida. Se fosse igual, seria flexível. Agora, se tiver parte da Constituição que seja flexível e parte rígida, nós vamos ter uma Constituição semi-flexível ou semi-rígida, que tem o mesmo nome. Bom, depois eu trouxe aqui uma logística, um raciocínio jurídico dentro da intervenção, que é aquela brincadeira, gente, né? De em cima, embaixo, né?
presidente, governador, prefeito, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, PGR, PJ, promotor. E aqui, se o PGR ele conversa com o STF para a intervenção federal e o presidente da República, no caso da União, então o PGJ seria conectado com o Tribunal de Justiça e o governador. Esse desenho aqui é para mostrar que, de vez em quando, esse esqueminha, que não é um esqueminha, é uma coisa natural do direito, mas eu gosto de visualizar tudo, às vezes não é perfeito o esqueminha, né? Por exemplo, o governador, para ser julgado, ele é julgado pelo STJ, tá? Mas em questão de âmbito nacional, assim, a União está conectada na reta aqui do STF e do STJ, por quê? Porque o STJ cuida de leis federais, a Constituição Federal cuida da Constituição. O STJ cuida de leis federais e o STF cuida da Constituição Federal. E o Estado cuida do quê? Das coisas do Estado, beleza? É isso, o TJ cuida das coisas do Estado, Constituição Estadual e também leis estaduais, tá bem? Bom, depois nós vimos aqui, agora sim, né, o apostilamento, né, que é validamento é validação de um diploma. O apostilamento ele é feito lá pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Justiça. Diferente da consularização, que isso aqui é só um ato feito pelo consulado. O consulado não é a embaixada. A embaixada cuida de questões políticas. O consulado cuida de coisas relacionadas à administração em si. Por exemplo, se o seu filho nasce na Disney, você tem que ir no consulado brasileiro para registrar o seu filho. Registrou seu filho, ele terá direito de ser nato. Se você não registrar, aí ele um dia vai optar pela nacionalidade brasileira e pode vir para o Brasil a qualquer tempo e ser brasileiro nato. Tá? Nota que o registro é feito no consulado, não é na embaixada. Por quê? Porque a embaixada cuida de questões políticas. Aqui nós estamos falando de uma questão simples, que não é questão política. Tá bom? Bom, enfim. Depois eu mostrei aqui para vocês que o estrangeiro, né, pessoal? O estrangeiro, ele pode ser consultor ou assessor jurídico das coisas do país dele, das leis do país dele, e para isso ele não precisa prestar exame da ordem, mas o Conselho Federal da OAB tem que dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa errada. Diploma, pessoal, para ele ser validado aqui no Brasil, passa pelos órgãos competentes, mas aí se o cara quiser ser advogado no Brasil, ele tem que prestar o exame da ordem, certo? É importante. Advogado para ser advogado no Brasil, advogado estrangeiro, para ser advogado dentro do Brasil, tem que fazer o exame da ordem? Tem que fazer o exame da ordem. Tá? E para ser assessor e consultor jurídico, aí não precisa fazer. Essa questão foi cobrada na prova anterior, mas a interpretação de texto dela era diferente, né? E difícil. Aqui falando sobre o procedimento administrativo, né? Tem algumas punições mais pesadas do que a sindicância. Os prazos aqui são prazos diferentes, mas se não forem respeitados, não tem prejuízo para a administração pública, ela não tem que indenizar o servidor, a não ser que cause um prejuízo específico, sim. Tá, aí você vai ter uma indenização. Imagina que você foi afastado dos cargos públicos injustamente por um período maior do que o que devia. Tá? Consequentemente, você vai ter direito à indenização. Aqui, suspensões, casos de suspensão, né, quando você não se submete a exame médico, até 15 dias de suspensão, e quando você delega uma função que não tem previsão legal. Imagine que um juiz, ele delega a função para que escrevente seja o cara que presida a audiência. Não pode, tá? Não pode acontecer isso. O que tem é o quê? É a previsão de lei para que o juiz, ele tenha auxílio do oficial de justiça para presidir a audiência. Então, o oficial de justiça, ele pode auxiliar o juiz na presidência da audiência, mas não pode o juiz deixar a cargo do escrevente para que ele presida a audiência. Duas advertências também acarretam uma suspensão, igual lá em ética, duas censuras acarretam uma suspensão. Beleza? Maravilha, gente. Sobre a lei de improbidade administrativa, a lei de improbidade, ela vai alcançar todo mundo, né? Enfim. E a data do fato é o marco para a contagem de 8 anos para a prescrição, no caso de improbidade administrativa. Bom, a mesa legislativa eu deixei aqui. Eu ia comentar, né, sobre quando que você pode ser presidente da mesa do legislativo. Eu vou acabar comentando isso aqui amanhã, porque demora bastante para explicar esse assunto aqui. Não é que demora bastante, é que compensa eu demorar bastante para explicar isso daqui. Tá? E aí eu estava comentando sobre concurso público, né? A lei, ela tem os cargos, né? Os cargos, se são criados por lei, devem ser extintos por lei também. Nós temos uma exceção, que é o decreto regulamentar autônomo. Esse, ele pode extinguir o cargo público quando vago. Tá bom? Agora, para prover cargos públicos, o presidente pode delegar a função para ministro de Estado, advogado-geral da União e também para o procurador-geral da República, para prover cargos públicos, não para extinção de cargos públicos. Essa é uma delegação do presidente da República, lembrando que o presidente não delega a possibilidade de medida provisória para esses casos que eu comentei. Delega somente o quê? O provimento de cargos. Bom, a lei criou o cargo ele vai ter ali um edital para saber como é que vai ser a prova em si, pode ser por provas ou provas e títulos. A nomeação, depois você tem a posse é a investidura do cargo. Tá? Depois da investidura, você vai passar pelo período de 3 anos do estágio probatório e se tornar estável após esse período em si. Tá bem? A estabilidade, pessoal, é uma coisa boa, né? Para o cara em si. E aí, ele, tecnicamente, ele está tranquilo. Mas se ele não passar no estágio probatório, ele vai ser exonerado do cargo. A exoneração, pessoal, não é demissão, não é uma coisa ruim. Se imagina que você seja técnico do INSS e passou do estágio probatório, se tornou estável, passar um certo tempo, você faz prova de analista, passa também na prova de analista,
e aí você não consegue no estágio probatório ser aprovado. E aí? Aí você vai ter o quê? A exoneração. Só que você não vai ficar de mão abanando, você vai voltar ao cargo de origem, o nome disso é recondução. A recondução é diferente da remoção. Né? Tá comentando com vocês, a remoção é uma escolha do cara para ir de um lugar para o outro. A remoção, inclusive, não pode ser objeto de punição. Um PAD não pode punir alguém por meio de remoção. Tanto é que se houver isso aqui, nós temos uma ilegalidade. A ilegalidade ela é reconhecida por quê? Porque a lei não foi respeitada, então o judiciário ele pode anular o PAD. Anulou o PAD, nós vamos ter o que? A reintegração do servidor público, um dos casos dele ser reintegrado, certo? Outro PAD é definido porque o judiciário não pode punir automaticamente, ele não pode trocar a remoção para a suspensão por 30 dias. Então, o judiciário não pode, ele não pode mexer no mérito do ato de um administrador. Essa é a regra, tá bem? Beleza? Eventualmente ele pode, se aquele ato, né, meritório, ele está ofendendo a moral administrativa. Imagina que o Estado, o prefeito, ele usa o dinheiro para gastar em uma Ferrari para o Poder Executivo andar na cidade. Não faz sentido. Quem escolhe onde é que vai gastar o dinheiro do transporte do Poder Executivo é o Poder Executivo, é a Prefeitura. Só que não dá para ele comprar uma Ferrari para fazer isso, né, pessoal? Aí seria realmente transcender a lógica objetiva das coisas da moral. Mas, né, enfim, saindo daquele contexto da recondução, nós vamos aqui também agora para fins, né, de saber o que é a redistribuição. É a extinção de um cargo, desculpa, a extinção de um órgão. Quando o órgão é extinto, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente foi extinto, os cargos que ali estavam eles serão redistribuídos para outros ministérios em si. Beleza? Essa é a redistribuição. Nós temos a reversão também, que é quando o aposentado volta a trabalhar. Aqui eu já tinha comentado com você, né, que a aposentadoria compulsória não alcança os membros, né, do cartório de registro de imóveis, né, enfim, os tabeliães, né, os notários, não alcança essas pessoas em si. Assim como também não alcança o cargo em comissão. A aposentadoria compulsória não se envolve com cargo em comissão. Aqui, mais uma vez, ele tem do processo tributário. Isso aqui é muito interessante, é posto de incidência, o fato que gera a obrigação de pagar um tributo em 2023. Tinha que ter sido lançado em 2023. Não foi, não começa-se o prazo de 5 anos, mas quando? Do primeiro dia útil do ano subsequente. Tá? Então, se você comprou um carro ano passado, começou a contar o prazo de decadência para lançar o tributo em 2 de janeiro de 2024. Prazo decadencial de 5 anos. Lançou o tributo, constitui o crédito tributário, você pode pedir a suspensão, aí também vem a extinção. A dívida ativa é o período em que você vai ter a certidão de dívida ativa ativa, ótimo, né? Para fim de quê? De prazo de execução, que é prazo de 5 anos prescricional. De um lado eu joguei a remissão, de outro lado eu joguei aqui a isenção e a anistia. Olha só, antes do lançamento, após o lançamento. E aí você sabe, né? Vimos ontem e agora estamos revendo hoje. A isenção ela acontece aqui com o tributo, a anistia com a multa. Após o lançamento, remissão é tributo e multa. Beleza? Remissão cuida dos dois casos. Isenção cuida de um caso só, anistia de um caso só. Só que, lembrando, né, que, enfim, a isenção que é criada por lei, né, a anistia também é por meio de lei. Agora, a remissão, a lei autoriza eventual decreto também do executivo. Então, a lei autoriza uma remissão. Pode ser feito por meio de decreto, mas tem que ter uma lei autorizando essa remissão em si. Depois eu comentei aqui com vocês a respeito do imposto de renda ser progressivo e falei que o IPTU também pode ser progressivo. A progressividade ela tem caráter fiscal e também caráter extrafiscal. Às vezes, né, você tem uma propriedade que não está alcançando a sua função social. Então, o Estado ele obriga você ali a edificar compulsoriamente o terreno que está cheio de escorpião, não tem calçada, não tem muro. Ele eleva a alíquota 3% ao ano depois disso. Se você não pagar, né, isso aqui, enfim, tem uma ideia de punição de você. E se você não pagar nem assim, aí eles vão desapropriar. Tá? É uma situação de caráter extrafiscal para trazer a função social da propriedade. Depois a repartição de receitas, nós conversamos aqui, PVA, ITR, né? Um pouco fica com o Estado, um pouco com o município, um pouco com a União, um pouco com o município. O ITR, quando ele tem a situação de que a União delegou a capacidade de fiscalização e arrecadação, no caso em si, 100% fica com o município. Tá? Depois eu comentei, na prova passada caiu uma situação parecida com essa daqui. O IPTU, em regra, fica com o município, o IPTU fica com a União, no caso de territórios, terem sido criados por lei complementar, e no caso, o território criado por meio de lei complementar ser dividido em municípios, aí o valor do IPTU fica com o município. Não sei se foi só isso que nós vimos. Basicamente foi só isso ou não foi? Não, não foi só isso, né, gente? Mas esse é o contexto dos assuntos que nós tratamos nessa prova de hoje, tá? Mas eu acabei não comentando aqui que vocês vão encontrar o quê? Vão encontrar a desapropriação indireta também, né? A desapropriação indireta também vocês vão encontrar, que é o quê? Que é quando o Estado ele fica usando a sua propriedade muito tempo. A gente tem um lote vago do lado do hospital e eles estão colocando as ambulâncias lá vários dias e vários dias, a ponto de você nem conseguir usar
aquele local em si. E aí, você vai ter direito àquela propriedade? Não. Né? Você vai perder aquela propriedade, foi esbulhada pelo poder público, o máximo que você pode fazer é o quê? É pedir perdas e danos. Então, essa é a desapropriação indireta. É o Estado que toma para si. Tá bem? Beleza, gente? Agora, sobre encampação e caducidade, já vimos várias vezes, dá para você resolver sozinho a questão. E nós temos uma coisa interessante, né? A igreja não pode se tornar OCIP. Então, quando caiu isso na prova da B, todo mundo já assinala isso, né? A igreja não pode se tornar OCIP, uma igreja não pode receber subvenção do Estado. Olha que igreja não, desculpa, volta. Olha que regra filha da puta. Olha só, por que, que a regra é filha da puta? Porque é o seguinte, você sabe que o Brasil é um país laico. Se o Brasil é um país laico, o Brasil não pode ter subvenção do Estado, não pode ter dinheiro em igreja. Não pode. E por esse motivo que uma igreja não pode se tornar uma OCIP. Porque o OCIP é quando você tem uma escola, por exemplo, ou um salão não é, um consultório de dentista, e você começa a ajudar as crianças. Você cumprir alguns requisitos objetivos, você vai ter um ato vinculado, e esse ato vinculado em si vai te dar direito a ter essa OCIP, que é um termo de parceria, você vai receber dinheiro do Estado. A igreja pode fazer isso? Não, não pode. Não pode a igreja se tornar OCIP, mas tem uma regra lá que se a igreja for muito boa mesmo, ajudar bastante, ela pode ter um termo de colaboração. Isso é uma exceção da exceção, ela destoa tudo e errar uma questão dessa, pessoal, não tem problema, tá? Errar uma questão dessa não tem problema. Ah, a igreja ela pode ter um termo de colaboração? Ah, o que é isso? Não sei. Compensa você errar a questão. Mas a regra é: a igreja não pode receber subvenção do Estado. Por quê? Porque ela não pode ter dinheiro justamente porque o Brasil é um país laico. Ela não pode se tornar OCIP. Assim como o sindicato não pode se tornar OCIP, partido político também não pode se tornar OCIP. Esse pessoal não pode receber. Olha só, eles têm, além de ter imunidade de impostos, ele vai receber dinheiro do Estado? Que loucura que seria essa? Não faria sentido nenhum, tá? Compensa você entender isso, decorar isso e errar uma questão dessa, né? A igreja pode ter termo de colaboração? Pode, mas a compensa você errar. Beleza? Mas a igreja, né, essa questão de hoje vai ter isso, a igreja pode ter um termo de colaboração, mas a igreja não pode se tornar o CIP. Em regra, ela não pode ter o quê? Um termo de parceria. Tá bom? Beleza, gente? Então, essa foi, né? E esse também é o conteúdo da aula de hoje. Revisãozinha também da prova número 15, tá bom? Gente, ó, beijo do magro, façam uma boa prova. Espero que você leve a sério. Sinta satisfação em resolver as questões, porque é cansativo, mas tem que entender que você vai agradecer por ter cansado, levado a sério todos os dias no dia 1º de dezembro. É muito melhor você treinar todos os dias do que você só pegar o conhecimento e deixar para Deus te abençoar no dia da prova. Tá bom? Beleza? Beijo, foco, força e fé. Até amanhã. Beijo do magro.